Olá, tudo bem? Eu sou a Alexia Costa e hoje nós vamos abordar quais são os principais riscos a serem gerenciados nas unidades de terapia intensiva. O ECRI, originalmente fundado como Emergency Care Research Institute, ou Instituto de Pesquisa dos Cuidados de Emergência, é uma famosa organização americana independente sem fins lucrativos que busca melhorar a segurança, a qualidade e o custo-benefício do atendimento em todos os ambientes de saúde em todo o mundo. Há alguns anos, o ECRI Institute divulgou o relatório Critical Care Safety – Essentials for ICU Patient Care and Technology. Esse guia foi elaborado para ajudar os estabelecimentos de saúde a enfrentar as complexidades do tratamento intensivo, reduzindo riscos e melhorando a segurança do paciente nas unidades de UTI. O ambiente de cuidados intensivos é um dos ambientes mais complexos numa unidade de saúde. As unidades de cuidados intensivos devem gerenciar os desafios de manter um ambiente de alta tecnologia e garantir a competência da equipe na operação dos equipamentos, fornecendo atendimento de alta qualidade aos pacientes e atendendo às necessidades dos membros da equipe que trabalham num ambiente muito estressante. Enquanto outras unidades hospitalares podem precisar gerenciar 1 ou 2 desafios por vez, os ambientes de cuidados intensivos devem gerenciá-los todos simultaneamente, permanecendo focados na prestação de cuidados seguros ao paciente. Vários fatores importantes desempenham um papel na promoção da segurança do paciente no ambiente da UTI, e essas estratégias incluem o seguinte: ter uma cultura que apoia e promove as atividades de segurança, operar uma estrutura de UTI em que o atendimento aos pacientes internados é dirigido e gerenciado por intensivistas, ou seja, médicos com formação especializada em medicina intensiva, e garantir que o ambiente de trabalho possa apoiar a capacidade dos cuidadores de interagir produtivamente, tomar decisões vitais e realizar intervenções médicas e operar equipamentos médicos com segurança. Antes de desenvolver iniciativas para aumentar a segurança, os líderes devem compreender a extensão das lesões e eventos dos pacientes nas UTIs. Pacientes criticamente enfermos têm alto risco de complicações devido à gravidade de suas condições médicas, à natureza complexa e invasiva dos tratamentos e procedimentos de cuidados intensivos e ao uso de medicamentos e tecnologias complexos, que trazem riscos, mas benefícios. Além das complicações do atendimento, os eventos adversos e erros, muitos dos quais são graves, são os principais riscos em UTIs. O Critical Care Safety Study de 2005, publicado na revista Critical Care Medicine, descobriu que os eventos adversos em UTIs ocorrem numa faixa de 81 por 1.000 pacientes dia e que erros graves ocorrem a uma taxa de 150 por 1.000 pacientes dia, apoiando as descobertas de um estudo anterior, indicando que quase todos os pacientes de UTI sofrem eventos potencialmente prejudiciais. Quase metade, ou 45% dos eventos adversos no Critical Care Safety Study foram considerados evitáveis. Erros comuns na UTI são erros de tratamento e procedimento, especialmente erros na solicitação ou execução de prescrição de medicamentos, erros em relatar ou comunicar informações clínicas e falhas em tomar precauções ou seguir protocolos. Qualquer processo de melhoria da segurança do paciente na UTI deve começar com o envolvimento da liderança. Embora os dados sobre eventos adversos e complicações na UTI sejam convincentes, os gerentes de risco, os responsáveis pela segurança do paciente e os médicos de cuidados intensivos devem trabalhar juntos para apresentar um caso de negócios aos executivos para projetos e investimentos na segurança do paciente. Uma vez obtido o apoio da liderança, a implementação da segurança na UTI passa a ser um esforço de equipe, com suporte em todos os níveis. Deve haver um plano claramente articulado para a melhoria, desenvolvido com contribuições e envolvimento da equipe da linha de frente, que seja compreendido por todos os gerentes, médicos e membros da equipe.
Identificar um grupo específico de indivíduos responsáveis por iniciar, coordenar, monitorar e comunicar melhorias de segurança na UTI é a etapa principal do processo. Se o grupo é um comitê de segurança do paciente existente, uma força-tarefa de UTI recém-formada ou alguma combinação de indivíduos, depende da estrutura, da base de conhecimento e dos recursos da unidade. O grupo pode esperar estar envolvido na educação e treinamento, comunicação e coleta de dados da linha de base, que deve incluir uma avaliação de segurança nas unidades de cuidados intensivos do hospital. Os especialistas em segurança do paciente observam que as iniciativas de melhoria são bem mais sucedidas em ambientes nos quais existe uma cultura de segurança. Uma cultura de segurança floresce num ambiente de UTI, no qual os médicos e a equipe de atendimento sentem que fazem parte de uma equipe e entendem como trocar informações do paciente e também informações de maneira significativa e respeitosa. Na ausência de uma cultura de segurança, os indivíduos que devem implementar as iniciativas de segurança da UTI não sabem como trabalhar melhor juntos ou como se comunicar de maneira mais eficaz. Portanto, antes que outras práticas de segurança do paciente sejam introduzidas, a instituição de saúde deve cultivar uma cultura de segurança nas suas unidades de cuidados intensivos. Um ponto de partida para melhorar a cultura de segurança na UTI é realizar uma avaliação da cultura, o clima atual na unidade ou nas unidades de terapia intensiva para determinar se como isso afeta o atendimento do paciente. Uma pesquisa de cultura de segurança deve medir os aspectos das unidades que afetam a segurança do paciente, bem como as atitudes dos médicos, profissionais e membros da equipe. Esses aspectos incluem percepções do compromisso da liderança com a segurança do paciente, o grau em que o trabalho em equipe e a comunicação aberta prevalecem e as atitudes sobre resposta não punitiva a erro. Muitas pesquisas de segurança e ferramentas de avaliação estão disponíveis. A supervisão para a melhoria da segurança em cuidados intensivos deve avaliar várias ferramentas de análise, à luz das metas para a melhoria da segurança do paciente na UTI, e definir prioridades de ação. Fazer mudanças para melhorar a segurança e medir a eficácia das intervenções. Começa depois que os resultados da pesquisa e da avaliação são, então, comunicados à equipe e aos gerentes. A abordagem de uma instituição para fornecer serviços de cuidados intensivos seguros dependerá, em grande parte, da forma como as UTIs são organizadas, equipadas e projetadas. O ambiente de trabalho também afeta a capacidade da equipe de UTI de prestar cuidados de qualidade. Geralmente, existem 3 modelos organizacionais para as UTIs. O modelo aberto permite que muitos membros diferentes da equipe médica gerenciem os pacientes na UTI. O fechado é limitado a médicos certificados em UTI que gerenciam os cuidados de todos os pacientes. E o híbrido, que combina aspectos de modelos aberto e fechado ao equipar a UTI com um médico assistente e ou uma equipe para trabalhar em conjunto com os médicos primários. A grande maioria das UTIs nos Estados Unidos usa o modelo aberto de atendimento, embora a desvantagem desse modelo seja a variabilidade de membros da equipe médica que atendem pacientes. E estudos como o de Pronovost, em 2003, sugerem que a estrutura organizacional ideal para uma UTI é a unidade fechada, com médicos intensivistas dedicados. Esses estudos demonstraram que hospitais com intensivistas em suas UTIs apresentam menores taxas de mortalidade hospitalar em UTI, menores tempos de internação em UTI e hospitais são mais eficazes e eficientes na prestação de cuidados. Da mesma forma, o modelo híbrido garante a presença de um médico treinado em cuidados intensivos na UTI, que pode fazer rondas e fornecer consultas sobre o atendimento de pacientes críticos, emprestando um nível superior de especialização para a prestação de cuidados. Como acontece com todos os provedores de serviços médicos, os mecanismos de credenciamento apropriados devem estar disponíveis para os médicos que tratam de pacientes na UTI. A concessão de privilégios clínicos com base na educação e nível de habilidade é uma questão de suma importância para a segurança do paciente no ambiente de cuidados intensivos. A Society of Critical Care Medicine, que representa os profissionais de saúde na medicina intensiva, estabelece diretrizes para conceder privilégios para a realização de procedimentos de alto volume e risco,
como cateterismo venoso central, cateterismo de artéria pulmonar, intubação das vias aéreas, ventilação mecânica, cardioversão e desfibrilação. Além disso, o SCCM recomenda que médicos não certificados em UTI que cuidam de pacientes em estado crítico façam cursos de educação continuada no tratamento de pacientes gravemente enfermos ou feridos e no tratamento da deterioração repentina da condição do paciente. Novos médicos e residentes devem ser supervisionados diretamente ao realizar pela primeira vez procedimentos invasivos ou outros procedimentos de alto risco. Igualmente importante, especialmente em instalações de ensino, é garantir que os enfermeiros e funcionários da UTI tenham pronto acesso a informações sobre os quais profissionais podem realizar quais procedimentos e sobre que grau de supervisão. Ter um número adequado de enfermeiros formados em cuidados críticos é essencial para a prestação de cuidados de alta qualidade na UTI. Os pesquisadores começaram a demonstrar o papel fundamental dos enfermeiros de UTI em interceptar os erros médicos antes que eles atingissem o paciente. Níveis adequados de enfermagem são importantes para o ambiente de trabalho seguro, que, por sua vez, é importante para o cuidado e segurança do paciente. No ambiente de UTI, a alta carga de trabalho e a fadiga foram identificados como os principais contribuintes negativos para a segurança do paciente. UTIs e programas de ensino médico, bem como as respectivas instituições, devem considerar seriamente estabelecer para médicos, enfermeiros e outros membros da equipe horas de trabalho, turnos de trabalho e deveres de plantão que sejam mais propícios a um ambiente de trabalho seguro. Medidas adicionais podem ser usadas naquelas instalações que se esforçam para melhorar o ambiente de trabalho para promover a segurança. Desenvolver um código de conduta que define e permita tolerância zero para comportamento abusivo e descreva um processo para gerenciar comportamentos perturbadores. Fornecer educação científica de segurança, incluindo foco no trabalho em equipe e na comunicação eficaz para a UTI. Dispositivos e tecnologia de cuidados intensivos, variando de ventiladores e sistemas de monitor fisiológico a respiradores e bombas de fusão, são vitais para o cuidado e tratamento de pacientes em UTI. No entanto, quando os dispositivos não passam por uma avaliação rigorosa quanto à adequação durante a sua seleção e aquisição, ou quando são usados de forma inadequada, podem contribuir para causar danos ao paciente. A padronização de equipamentos e tecnologia é uma estratégia importante no projeto de fatores humanos e na redução de erros humanos. Equipamentos, tecnologia e sistemas de UTI também devem ser avaliados do ponto de vista da segurança do paciente antes da aquisição e implementação. Tal avaliação inclui a avaliação das habilidades do usuário, que são necessárias, questões de engenharia, incluindo problemas ou históricos de recall, questões de controle de infecção, considerações ambientais e requisitos de credenciamento e privilégios. Além disso, novas tecnologias e equipamentos devem ser testados antes de serem colocados em uso e deve haver sistemas em funcionamento para antecipar novos tipos de erros e implementar medidas para prevenir tais erros. Os exemplos de perguntas a seguir foram retirados do questionário de autoavaliação do Instituto IRCI sobre a segurança em cuidados intensivos. A UTI utiliza um modelo fechado em que os intensivistas com formação específica em medicina intensiva gerenciam o atendimento na UTI? As funções e responsabilidades de cada membro da equipe da UTI estão claramente definidas por escrito? Os médicos, gerentes e funcionários da UTI receberam educação em ciências da segurança? A UTI possui um plano de segurança do paciente por escrito? O serviço tem uma política de comunicação de resultados de cuidados aos pacientes que trata da divulgação de erros? Os equipamentos e tecnologias são padronizados ao máximo possível em todas as unidades de cuidados críticos? Os novos sistemas e tecnologias da UTI, por exemplo, sistemas de informação, registros eletrônicos, programas computadorizados de entrada de pedidos ou prescrições, são avaliados de uma perspectiva de segurança do paciente antes da aquisição e implementação? Existe alguma forma de envolver o paciente e sua família em sua própria segurança enquanto permanece na UTI? Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online
que explica como implementar os requisitos da acreditação ANA relacionados às unidades de terapia intensiva. Um grande abraço!